Meus queridos, eu já estava quase esquecendo de fazer o vídeo do aniversário de 80 anos do nosso querido Paul, né? E eu estava pensando mais ou menos o que eu vou falar, o que eu vou dizer para as pessoas que eu já não disse. É inegável que o Paul McCartney é o meu maior ídolo, lógico, junto com os outros três, né? Então eu decidi fazer uma pequena homenagem aqui, mas é mais um recadinho do coração do Gilvan Moura, da Beatles School, pro meu ídolo, que com certeza não vai nem ver esse vídeo, mas de certa forma eu acho que seria importante eu falar alguma coisa, porque o meu público compartilha desse mesmo amor que a gente tem pelos Beatles e, consequentemente, pelo Paul. Eu vou falar um pouquinho, muito pouco, mas é só para celebrar o aniversário do cara. Meu nome é Gilvan Moura, esse aqui é Beatles School, vamos lá. Olá, meus queridos, antes de começar o vídeo, gostaria de agradecer muito, porque daqui pra frente, todas as camisas que eu vou usar nos meus vídeos serão da Yoko Brasil Store. Essa camisa é linda, depois vocês dão uma olhada lá no Instagram, Yoko Brasil Store. Meus queridos, vamos falar sobre o Paul, que isso é mais importante. Há muitos anos, a Astrid, da namorada do Stuart Sutcliffe, ela contou que dos Beatles, quando ela conheceu os Beatles, ela disse que o Paul era o que ela menos gostava. Ela gostava, logicamente, mais do Stuart, né? Tanto é que ela se apaixonou por ele. Depois ela gostava muito do John, que se tornou um grande amigo, do George, né? O Pete Best. E, por último, ela falou que gostava do Paul. Por quê? Porque ela achava que o Paul, ele tinha um certo excesso de gentileza. Ele era legal demais, ele era bonzinho demais, ele era elegante demais, ele era educado demais. E ela achava que aquilo ali podia ser um tanto quanto falso, porque ninguém podia ser tão legal daquela forma, né, meus queridos? Mas ela, com o tempo, ela falou, não tem nada de errado, o Paul é um cara legal, ele é uma pessoa bondosa, ele é uma pessoa muito gentil, e ela falou assim, eu estava completamente errada em relação ao caráter dele, né? Então isso me fez pensar, porque como eu estou trabalhando muito no TuneIn, eu posso dizer hoje com bastante propriedade que eu conheço muito de onde eles vieram, o que eles fizeram até eles chegarem à fama, né? Então uma coisa que eu reparei, depois de ter estudado muito sobre a infância do Paul, uma coisa que eu reparei foi que o Paul, ele é em essência o fruto mesmo do Jim e da Mary. Por que eu tô falando isso? Uma coisa tão lógica, uma coisa tão boba, pode parecer boba, porque todos nós somos filhos dos nossos pais, mas eu estou falando em relação à criação. O Paul foi muito bem criado, todos os outros foram, mas o Paul, ele teve uma coisa muito interessante. Quando ele era garoto, às vezes ele e o irmão dele estavam numa fila esperando um ônibus e passava uma moça e o Jim sempre cutucava os meninos e falava, fala bom dia pra moça. E aí eles falavam bom dia e tal, mas eles ficavam bravos. Ah, pai, tem que falar mesmo. Tem que falar que isso é educação, isso é gentileza, né? Então o Paul e o Mike falavam boa noite, boa tarde, bom dia e tudo mais para as mulheres que passavam e também para as pessoas mais velhas. Isso é muito interessante, né? Isso me faz pensar também em relação a Mary. A Mary, a mãe do Paul, ela era uma enfermeira e ela era parteira. Então boa parte das crianças de Liverpool ali dos anos 30, dos anos 40, vieram ao mundo através das mãos da Mary, porque os partos eram feitos em casa naquela época. O próprio George Harrison nasceu em casa, o Paul nasceu em casa, o Ringo nasceu em casa, só o John que nasceu na maternidade lá em Liverpool. Mas enfim, o meu ponto que eu queria chegar é o seguinte, o Paul sempre fala com a mãe dele, sempre tinha uma palavra de carinho, uma palavra de solidariedade para com as outras pessoas de Liverpool. Ela sempre falou com o Paul o seguinte, pô, você precisa se comportar bem, ter uma boa dicção, falar direitinho, porque havia uma certa discriminação ao sotaque de Liverpool. E ela queria que o filho dela estudasse, ela queria que o filho dela se portasse como um gentleman, que era o sonho da Mary. Mas a Mary não chegou a ver o Paul virar esse gentleman, porque infelizmente a Mary morre quando o Paul fez 14 anos. Ele tinha só 14 anos, né? Tanto é que ele repetidamente usou ou alguns dizeres da mãe, ou ele permeou as suas canções com coisas da mãe dele. Dá para saber da história de Let It Be, e muitas das pessoas falam também de Yesterday, né? A musa de Yesterday poderia ter sido sua mãe, porque ela se foi, eu não sei, ela não diria, como diz a própria Yesterday. E a primeira música do Paul foi I Lost My Little Girl, eu perdi minha garotinha, que ele escreveu logo depois que a mãe dele morreu.
Ele era muito novo, ele tinha 14 para 15 anos, e a Little Girl, com o tempo, ele começou a aceitar que aquela Little Girl fosse a mãe dele que ele havia perdido, né? Mas ao longo da carreira do Paul, há algumas coisas que realmente encantam, não apenas pela música maravilhosa que ele fez com os Beatles, com os Wings e sua carreira solo, mas é para parar para pensar que o Paul, ele teve um estrelato, com todas as mulheres, dinheiro e fama. Ele parou para ir visitar o Julian, que o John havia abandonado tanto a esposa quanto o filho naquele momento, mas ele foi lá visitar porque a Cynthia havia sido amiga dele desde 1958 para 59, né? Então ele foi lá e fez uma música para o Julian, para alegrá-lo. Tanto é que o Julian até hoje ele fala, às vezes eu esqueço, mas eu entro numa farmácia, o rádio está tocando Hey Jude e eu paro para pensar, esse cara parou um momento da vida dele, essa estrela do rock, para escrever uma música para mim. Isso é muito bonito, mas há outras partes, meus queridos, como por exemplo, um dia desse eu estava assistindo os vídeos de Flaming Pie e eu lembrei que ele escreveu a música Little Willow, porque ele conta que ele recebeu a notícia tarde da noite de que a Maureen, a ex-esposa do Ringo, mãe do Zac, do Jason e da Lee, ela havia falecido de leucemia e ele parou para poder fazer uma música não apenas para o Ringo ou em memória da amiga Maureen, mas para os filhos dela que ficaram, né? Então você vê que pessoa bacana, que pessoa caridosa, né? O cara, ele escreveu uma música para a própria cachorra, dizendo quanto que ele amava a Martha, fora os amores da vida dele, desde a Jane Asher, como a Linda. Por que não a Heather Mills? E hoje a Nancy. Ele teve diversos amores, ele sempre falou, 90% das minhas músicas falam sobre mulheres porque eu as amo, porque eu lembro da minha mãe. Porque é um cara que agora com 80 anos, eu consigo ver no rosto dele uma coisa. Ele sabe quem ele é, ele sabe o que ele representa para todos nós, bitomaníacos e amantes de sua música. Mas eu tenho certeza que agora com 80 anos, o Paul, ele é simplesmente uma mistura. Ele tem a gentileza do pai, e ele tem a bondade da mãe. Então o Paul, ele sempre viveu com os valores que ele foi ensinado pela sua mãe Mary, pelo seu pai Jim. Valores esses que foram passados para nós fãs de certa forma, por seguir esses exemplos que ele dá ao longo de sua vida. Proteção dos animais, né? E esses valores de bondade, de caridade, de gentileza, que são tão importantes até hoje. Agradecê-lo por ter feito a minha vida muito melhor e lembrando que o Paul simplesmente é o filho do Jim e o filho da Mary. Que Deus o abençoe e que continue nos dando muitas alegrias com suas músicas maravilhosas, com shows, e principalmente agradecê-lo por ter me transformado numa pessoa muito melhor e que esses valores, junto com os valores dos meus pais, que são tão parecidos, permeiam a minha vida nesses longos 35 anos de bitomaníaco. Grande abraço para vocês, feliz aniversário, povo, e vocês se cuidem.